Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. A convidada de hoje já fez passagens de modelo, foi promotora de eventos, relações públicas e até já criou marcas de roupa. Mas quando fala de si, define-se como mãe de família e defensora acérrima da valorização da diferença. Aos 57 anos, faz o pino e a roda, está numa excelente forma física e o que mais lhe custa é mesmo estar sossegada. Nasceu Maria Gabriela, mas se a virem na rua, por favor, chama-lhe Bibápita. Bem-vinda, Bibá! É mesmo! Muito obrigada pelo convite, Catarina. Não, obrigada por teres aceitado. E vamos embora, vamos pôr a conversa em dia, as duas, e temos muito para falar. É verdade. Até porque também temos muita coisa em comum, parece-me. Acho que sim. Eu convido sempre para estas conversas mulheres com as quais me identifico. Portanto, alguma coisa havemos de ter em comum para eu me identificar Quanto tanto, mais não é? seja família Exatamente. coesa, maridos ao lado, filhos e por aí em diante. Exatamente. Então, vamos já assim de cabeça para a infância. E eu gostava de ir assim ao encontro desta Bibá, loirinha, espevitada, muito que espevitada, vivia no Bairro Azul, em certo, Lisboa, certíssimo. e que adorava a vida de rua, do bairro. Como é que era esta Bibá? E que estava sempre a dizer e a inventar em casa que o cão precisava de fazer xixi para ir mais uma vez à rua. E a minha mãe chegava a essa altura e dizia, é impossível, já foste. Ai não, porque o cão estava sempre a inventar para ir para a rua. Naquela altura, não é? Eu tenho 57 anos, via no bairro, que eu chamo-lhe o Bairro Azul, onde eu adorava, onde está hoje para identificar, se as pessoas não conhecerem o Corte Inglês. Exatamente. É mesmo o bairro à frente. E nós tínhamos muita liberdade, não havia os medos que existem hoje. Exato. Então, eu vivia no 14 primeiro direito e vinha por ali abaixo, pelas escadas, e encontrávamos todos na rua, íamos todos ao café, ou às vezes até nos sentávamos por ali e ficávamos mesmo sentados nos degraus dos prédios e passeávamos os cães e saltávamos à corda e subíamos aos postes e cambalhotas e corríamos 30 por uma linha, até que aparecia alguém que chamava Bibá! Muitas vezes a minha mãe, não é? Exato, às vezes para dizer, o jantar está na mesa. Vamos embora, subam. Eu ainda tive esse privilégio de ter vida de rua em Lisboa. E foi então como a minha mãe chamava-nos para jantar, basicamente. Exatamente. Um bocadinho antes do meu pai chegar a casa, porque ela gostava quando o meu pai chegasse, que já estivéssemos todas, não sei qual era a pancada, mas pronto. Entendo, então havia uma mãe que gritava da janela e os outros todos iam também. Exatamente, a mesma coisa se passou comigo. Também tive o privilégio ainda de ter o padeiro de bicicleta que levava, subia e que batia à porta e que entregava o pão e o leite, e em que na minha rua havia os lugares, chamados os lugares, que era a mercearia, a sapataria, onde nós éramos todos família. E portanto eu cresci assim, cresci com a minha avó à frente, eu vivia no 14 e os pais da minha mãe, do meu pai viviam no 7, e portanto, como deves calcular, eu durante anos esperava pelo meu avô à janela, e quando o meu avô chegava no carro, eu corria para braços dele, atravessava para ir almoçar, para jantar. Portanto, eu tive uma infância muito feliz, mas com muito afeto, onde me ensinaram a amar e a ser amada e poder amar os outros também. Aliás, esse avô foi a primeira pessoa que te falou da importância de valorizar a diferença. Exatamente. Não era por causa António do filho Pita, de um amigo, que infelizmente morreu cedo. 69 anos naquela altura não era muito cedo, mas agora é cedíssimo, não é? E realmente o meu avô era uma pessoa fantástica, era poeta, era um homem que passava horas a conversar connosco sobre todos os temas, levava-nos a almoçar ao fim de semana sim, fim de semana não, como eu e o meu irmão éramos super irrequietos, ora levava um, ora levava o outro. Depois os dois juntos, eu percebo. Não dava, os dois não dava. E até para ir à casa da minha avó, a minha avó muitas vezes dizia, ou vem um, ou vem outro. Porque nós os dois pintávamos a manta, era uma desgraça. Pronto, e então o meu avô, o melhor amigo dele, tinha um filho com síndrome de Down. E eu tenho a Madalena
muitos anos depois do meu avô morrer, mas o ensinamento que ele me deu da diferença, aquele amor que eu vi tantas vezes o meu avô falar, ficou-me. Ficou-me. Foi a primeira pessoa, agora imaginem a idade que ele teria agora, a ser um homem desprovido de qualquer condenação. Muito à frente alguma, do seu tempo, muito nesse sentido, à frente. porque, quer dizer, o preconceito hoje é menor, mas quer dizer, há uns anos poderia ser maior, também por falta de informação, não é? Exatamente. E ele não. Nada disso. Pelo contrário, tinha um amor enorme e chegou-me a apresentar o miúdo hoje que tem a minha idade. Eu achei sempre aquilo fantástico e realmente quando tive a Madalena, a primeira pessoa que me aliviou o coração foi ele. Não estando cá já, mas aliviou-me. Não sei se consigo fazer pelas minhas palavras perceber quem me está a ouvir. Percebo, mas houve um alívio enorme em pensar, andar para trás e ver o meu avô, o carinho e tudo o que ele me disse e tudo o que ele me mostrou. Exatamente. Portanto, a diferença já não era nenhuma naquela altura. Exato. Parece que foi quase um caminho feito por ele. Exatamente. Para que eu continuasse naquela altura. Porque eu só tive a Madalena com 30. Exato. Tu falas muito da tua infância como tendo sido criada numa linguagem de afetos. Fui criada numa linguagem de afetos. Que te ficou até hoje. Certo. Tu tens aqui algumas personagens principais na tua vida, já falaste do teu mano, António, mas Bagadu. Bagadu. O Bagadu que te batizou de Bibá. Que me batizou de Bibá, porque o Bibá veio de Gabriela, ele era um ano e pouco mais velho que eu. Ele não conseguia dizer o nome. Ele não conseguia, portanto, de bebê, pronto, ficou Bibá. E ele, o Bagadu, tinha muita graça, porque eu era muito magrinha, e era a Olívia Palito, que toda a gente conhece a personagem. E o meu irmão era muito gorducho, era o Buffalo Bill. Ai, que engraçado. E portanto, eram os dois nomes que o meu pai chamava com imenso carinho, nós fartávamos de rir e portanto levámos esses nomes sempre, até agora brincamos imenso com esses, eu acho que todos nós temos sempre umas alcunhas e uns nomes ternurentos, não é? Que nos chamam. E que ficam também. E que ficam. E portanto fica o nome de Bibá e o nome que eu hoje, apesar de ser Gabriela, praticamente não me identifico ao meu nome. É curioso. E portanto o Bibá fica o Bibá, depois o Bibá Pita, que parece um nome quase para rir. E eu Pita acredito. É nome de família. Pita é o nome do meu pai. Sim, não foi um nome criado. Não, de maneira nenhuma. É o meu apelido, que eu sou Exatamente. Maria Gabriela Viterbo Pita. Pita, exatamente. E, portanto, é Bibá Pita, que eu acredito, quando apareceu o meu nome, muita gente se ria à custa e achava que era Bibá Pita, deu os petinons, assim, de gozação. E é desde sempre. E não é desde sempre. E, portanto, lido muito bem, mas eu lido muito bem com isso. E, além deste irmão e do avô, que também já falámos, havia aqui uma avó também. Queria falar muito da avó, porque o avô escrevia poemas, mas a avó também. E criava histórias para vocês representarem. Eu achei isto uma ternura. Esta é a outra avó, vamos falar. É outra avó. Agora imagina como é que... Imagina então isto a minha era uma família Pronto, toda cheia de palco. Exatamente, por isso é que eu tenho tanta ligação ao palco, às luzes. Ora bem. Porque sempre foi incutido. Tive esse avô, estimulado, não era? Estimulado. Esse avô era poeta, era um homem naquele tempo, muito fashion, vestia-se muito bem, tinha uma cultura enorme, falava-nos de todos os temas, sentava-nos com o braço por cima. Imagina nós pequenos a ver o telejornal para nós conseguirmos Exato, absorvendo. Fazíamos muitas vezes a música clássica, que era uma coisa que eu, a princípio, não gostava nada e que hoje adoro. O fado. O meu avô era um fanático e amigo da Amália Rodrigues, a Hermínia Silva, nada a ver. Sim. Portanto, desde pequenina, esse é o lado Pita. E depois o lado Viterbo, a mãe da minha mãe. Espetacular, tirou o conservatório, tem 102 anos. Vocês conhecem, quem me acompanha nas redes, a tocar o piano. Contigo ao e, mar. portanto, ela escreveu a primeira marcha de Aveiro, foi ela que a escreveu. E, além disso, ela fazia, com todas as músicas das revistas portuguesas, punha as letras, escrevia, e nós
fazíamos os teatros. Fazia os teatros todos. Os 9 netos, muitas vezes as filhas, que eram 3 irmãs, a minha mãe, a minha tia Rola e a minha tia Graça. Era uma coisa extraordinária. Nós preparávamos, todos os anos, preparávamos para o verão, ou para os anos da minha avó, ou para os anos do meu avô, fazer todo esse cenário. Todos os espetáculos eram espetáculos. Eu cantava muito a agulha, da Beatriz Costa, para além de tudo o que era encenado. Era fantástico. Portanto, eu tive isso com as roupas. Exatamente. Foi uma infância fantástica. Porque o que eu imagino ao ler isso é de uma família que de facto está junta e passa tempo junta para isso poder acontecer, um espetáculo desse, seja o que for, uma brincadeira, um teatro, não é? É uma família que passa tempo junta, não é? De pessoas muito presentes. Sim, sempre. E quando eu falo de família e tenho esta ligação à família, não é para verem as revistas, ou para, ai que boazinha, ou que bonitinha, ou que... Não tem nada a ver com isso. É porque são as tuas raízes. São as minhas raízes, são os meus valores e é do que eu gosto de falar e que me sinto bem. Exatamente. E realmente as minhas partilhas são todas partilhas de família, de filhos, vidas reais, vidas normais, com tudo aquilo que acontece. Exatamente. O bom, o menos bom, não é? E no meu caso tinha muita graça porque eu era que tinha bichos carpinteiros e levada da breca, que agora diz menos isto, é levada da breca. Levada da breca. E lembro-me sempre da minha mãe me dizer: Bibá, está sossegadinha, está quieta, cala-te agora um bocadinho. Sempre, e continuam-me a dizer aos 50 anos: olha, por favor, sente-te um bocadinho. Os filhos que dizem. Os filhos, o marido, toda a gente continua. Está sossegada, está um bocadinho quieta, para um bocadinho. Porque realmente eu continuo, curiosamente, ao fim destes anos todos, que eu pensei que fosse mais da adolescência, depois da juventude, depois crescendo, achei que havia uma altura que talvez tivesse uma paragem, ou ficasse mais calma, ou ficasse tipo mais sossegada. Sim, mas mais calma. Não, mas não. E já tenho netos, e a menopausa, e já tenho 57 anos, e a minha vida já vai longa, e eu continuo com uma sede enorme de viver, e a adorar viver, e a tirar o melhor partido de cada dia que passa. Exatamente. Com tudo o que se comporta. Exatamente. E atenção, quando se fala em alegria, a alegria são momentos, não é uma pessoa rir à gargalhada desde manhã até que acorda. Sim, e portanto, quando eu digo, natural, não é? Nós temos que saber abrir a porta certa, na altura certa. E ontem foi o dia da saúde mental, e a saúde mental é a coisa mais importante, de estarmos bem, exatamente, para que tudo o resto funcione. Com tudo aquilo que comporta, e a vida é muito dura. É verdade. E eu também já tive muitas fases duras na minha vida, mas ainda assim, acredito sempre que no fim daquela história vai ser positivo. Exatamente. E portanto eu não deixo muito o meu copo descer. Exatamente. E passei fases muito difíceis, já. Uma delas há de ter, que era outra pessoa, que é uma das personagens principais da tua infância, que eu não queria aqui avançar sem falar dela, que é a tua mãe. A minha mãe. Uma mulher super elegante. Uma mulher super culta, linda, é? super culta, que mas naquela também altura funcionava pelos afetos, era o colo, não é? Era o colo, mas o colo de uma maneira diferente. Sim. Não era tão... não era o colo dos avós. Não era tão físico, mas era um colo mental. É aquele colo que tu não precisas quase de falar, porque espero eu também ser assim com os meus filhos, quando abrem a porta, ainda estão a chegar e tu já sabes se o teu filho vem bem, se o dia lhe correu bem ou se lhe correu mal. E tu sabes que tu sabes que há fases difíceis nos filhos que eles não querem partilhar connosco, que têm fraquezas e momentos piores, e que é importantíssimo nós cuidarmos de cada filho como se de filho único se tratasse, para exatamente poder saber, sentir e dar a mão na hora certa e precisa. E para isso nós temos que os conhecer muito bem e conhecer-nos muito bem a nós também. É verdade. Tu não achas, quando ouves, a mim acontece-me isso, quando eu ouço alguém dizer assim, eduquei todos da mesma maneira, não. Eu penso assim, já errou. Já é erradíssimo. Eu não educo todos da mesma porque maneira. Porque eles não são iguais. Ninguém. Não é? Nenhum é igual, nenhum... Até a abordagem, não é? Se há um que gosta mais de falar, nós não nos preocupamos tanto com o que ele não diz. Há outra que acontece comigo, não é? Eu tenho 3, são todas super diferentes umas das outras. Uma que não gosta tanto de falar, eu tenho que ir dar a volta para chegar onde eu quero chegar. Catarina, não é? São diferentes. E além disso, e nós?
Também temos alturas em que nos damos muito melhor com uns do que com outros. É verdade. Pegávamos, metíamos dentro do armário, trancávamos e íamos buscar. Mais tarde, que nos damos melhor. Não é? Não quer dizer que se for precisar a vida para um filho, tu não dês. Claro, mas é verdade. Mas também tens fases que estás melhor, que estás pior, percebes, que entendes, que não entendes, não é? Agora há aqui uma coisa que eu acho que é sempre, a porta da mãe está sempre aberta. A porta dos filhos às vezes não está. Atenção. Eu até digo isto, tenho uma filha casada e também tenho um filho que vive no Porto e tenho um filho que vive em Londres e tenho 2 que estão comigo ainda. E a minha filha casada, enquanto a minha filha casada toca na minha porta, a porta tem a chave da minha casa, eu ligo antes de chegar a ir à casa dela. E às vezes nem vou. Não chego a ir, porque não é o momento exato, porque não devo ir, porque respeito isso. Também se aprende, também tive que aprender. Porque não te esqueças que eu tive 5 filhos e foi uma vida inteira a cuidar. Fui uma cuidadora nata. Cuidado, e até me atrevo a dizer a servi-los. Servir, que é um verbo que eu não tenho vergonha nenhuma das palavras e acho que as palavras se devem dizer como elas são. E não se deve ter medo de falar. Sabes que eu conversei com a Maria, a tua filha mais velha, que engraçado. E o que ela disse de ti enquanto mãe, e ia chegar lá mais tarde, mas tem tudo a ver com o que estás a dizer agora. Ela disse: a minha mãe é a mãe dos beijinhos e dos abraços, sempre presente, e foi uma mãe que efetivamente esteve sempre presente, e o que ela dizia era que agora, que é mãe também, percebe a importância que isso tem. Exatamente. De estar sempre lá para eles, e usou exatamente a expressão de, apesar de estar sempre presente, não é nada invasiva, e liga sempre antes de ir à minha casa. Sempre. Eu achei engraçado. Sou chata, entre aspas, porque eu estou chego, por exemplo, à casa da Maria e às vezes ponho defeitinhos. Agora já devias estar mais arrumada. O quê? Ainda está a dormir? Não. E ligo-lhe e digo assim: ainda estás a descansar? E coitada da miúda que trabalha, que é hospedeira, deitou-se tardíssimo. Ainda estás a dormir às 11? E ela: mãe. E eu: ai meu Deus. É claro, nós vamos aprendendo. eu ainda estou na aprendizagem. Eu lembro-me quando ela teve o Duarte, que teve em minha casa, depois seguiu para a casa dela, não é? Teve aquele mês e meio, 2 meses. Que quando ela disse que se ia embora, eu perguntei se ela ia levar o bebê. E depois pensei: ai meu Deus, disparate. Claro, repara, ainda mas muito ligada. A ligação é tão grande. A ligação é tão grande. E dou graças a Deus todos os dias que a minha filha ficou a 20 metros da minha casa, comprou uma casa. Não sei como é que será a futuro, se calhar até pode ir embora. Com certeza que sim. E os filhos são... mas para já, e o mundo é deles. Exatamente. E é uma coisa que eu aprendi. Tive que aprender durante este tempo, que é: a vida é deles. Exato. Porque nós achamos sempre que os nossos pintainhos, a nossa ninhada está ali, fica sempre que é a nossa asa. E uma das coisas que me aconteceu foi o síndrome do ninho vazio. Foi uma altura, aos 50 anos, para mim foi brutal. Foi a morte da minha mãe, a menopausa e a saída dos filhos, 3 filhos. Foi brutal. E eu tive que gerir isto tudo. Foi muito difícil. E lá está a saúde mental. Se eu não estivesse bem, se não tivesse tido força, seria provavelmente uma altura em que eu teria ido abaixo, porque deixei com a menopausa, deixei de dormir por causa dos calores e de tudo o que... Passaste mal mesmo? Passei mesmo muito mal mesmo. Tive que pedir ajuda a Teresa Paiva, que é a médica do sono, porque eu deixei de dormir. Por causa da minha filha mais nova. E quem deixa de dormir, deixei de ir ao sono profundo, deixei de dormir. Depois os meus filhos foram-se embora. Os meus filhos foram-se embora e eu perdi o meu colo maior. O meu colo maior, que era a minha mãe. Porque eu acho que a palavra mãe é tudo. Não, e portanto levaram-me tudo. E levaram abruptamente, não devia ser, foi abruptamente. Apesar de ter tido um cancro de mama, escondeu. Foi uma história que é para... que se devia falar, porque nós devemos sempre pedir ajuda, porque nós sozinhos não somos nada. E pedir ajuda não temos que ter medo. Exatamente. Temos que pedir ajuda, porque nós precisamos uns dos outros, todos. E a minha mãe, por uma questão de ser matriarca, por uma questão de achar que ela é que dominava tudo, não pediu ajuda. Porque achou que se calhar pedir ajuda era um sinal de fraqueza, quando é um sinal de força. Exatamente. Na realidade, não é? Porque foi uma das razões. Que queremos sair dali, não é? E já não foi a tempo. Porque quando conseguiu passar, agora imagina todo aquele sofrimento
E ela viver connosco, todos nós vivemos, é uma casa junta, vivemos todos, embora que sejam casas separadas, percebes? Mas é o mesmo domínio. Exato. E foi terrível, porque eu acho que por variedíssimas coisas, por não querer baixar a sua guarda, por achar que... Mas baixou. E faz-nos muita falta. E podia cá estar. E isto é um conselho que eu dou já. Exatamente. A toda a gente. Tratarem de si, fazerem os seus exames e não terem medo e pedirem ajuda. Peçam ajuda. Porque o caminho é mais fácil. Eu estou sempre a pedir, eu pareço uma criança pequena, estou sempre a pedir ajuda. Mas é isso mesmo, acho que isso é ótimo. E tu notas que pelo impacto, não é? No fundo, pela base que tu tiveste da tua infância com estas personagens principais todas, tu sentes que hoje em dia aquilo que tu és enquanto mulher e enquanto mãe, tu vais buscar lá muita coisa? Com certeza que vou. Eu acho que toda a minha vivência de infância foi o meu grande suporte para o que eu sou hoje. Mas sem sombra de dúvidas nenhumas. Os valores que me incutiram, a maneira como me abriam a porta da vida. Meus pais tiveram uma coisa espetacular. Deixaram-me sempre ser quem eu sou. Exatamente. Nunca me obrigaram ou nunca me julgaram. Sempre exploraram este lado. Eu tinha uma espécie de um closet, de um quarto que era só com coisas que eu adorava. A minha mãe, eu fazia os playbacks das músicas todas, vestia-me, arranjava-me, tinha um espelho enorme, fazia aquilo tudo, dançava, cantava. Eu sei lá o que eu pintava à manta, o que eu fiz. E os meus pais sempre me ajudaram. E sempre tiveram imensa confiança em mim e no meu irmão. Sempre nos deixaram ir. Eu achei engraçado. Sempre sabendo que tem custos. Exatamente. Falhas. Tu tens as chaves de casa, mas tens que saber utilizar. Exatamente. E eu faço exatamente a mesma coisa aos meus filhos. Eu acho muito engraçada essa infância onde há um teatro em que se interpreta o papel de uma personagem, mas onde aquilo que se é verdadeiramente tem espaço para acontecer. Tem. Não é? E foi uma coisa e aprender que eu acho que é o mais importante. Uma das coisas que eu aprendi que é a base. Amar as pessoas como elas são e não como nós queríamos que elas fossem. Isso comporta muita coisa, tudo o que tu possas pensar a nível de filhos, de marido, de família, de amigos. Sim, é verdade. Tudo. É tu gostares das pessoas com a essência delas e não estar sempre assim, na expectativa ou se tu sabes que alguém está mal, é por isto ou por aquilo. Não, nós só sabe no convento. Não é só quem está no convento só sabe exatamente quem está no convento o que lá vai dentro. Exatamente. E muitas vezes, e esse julgamento precoce, e essa palavra mesquinha, e sabes que nós até deixamos de conhecer muita gente boa quando fazemos isso. Porque tu, antes de conhecer, já estás a julgar quase, não é? Uma coisa e, portanto, terrível. não te chegas, passas por essa pessoa que pode ser ótima e não lhe dás a devida importância. Exatamente. E é uma pena. Olha, a tua filha Maria definiu-te como uma pessoa humilde, generosa, solidária, muito boa pessoa. Acho que é fácil reconhecermos estes atributos, não é? E a mãe muito presente dos beijinhos e dos abraços. Eu achei essa parte também muito dos beijinhos e dos meus abraços que eu ando sempre atrás. E depois ela diz, no outro prato da balança está uma mãe que é muito resmungona e que acha que tem sempre razão. Aí entra a parte da matriarca. Entra, eles dizem, sou resmungona, arranjar problemas. Não, sou resmungona, nasci resmungona e vou ser resmungona sempre, porque eu não consigo, se eu não defender aquilo que eu acredito, não é? Claro. Como é que é? E portanto, também sei que perdi desculpa e sei dar o braço a torcer. Sim. Portanto, agora sou resmungona, sou por natureza. Ela disse outra coisa engraçada. Sou com os da minha casa. Exato. Aqueles que eu conheço bem. Da porta para dentro. Da porta para dentro, sou bastante resmungona, bastante exigente, muito exigente. Para mim não há nada que é nin. É assim ou não? Não, exato. Aquele ninzinho, zizinho, isso para mim não existe. Como eu costumo dizer, meias só nas pernas e de inverno. Não há cá meias, não há cá nada disso. E, portanto, é fácil resmungar. E depois não é isso. Tive 5 filhos.
É preciso conseguir. Sim, é dose. É dose. Não, é como se não e conseguir gerir isto tudo. Coisa, é preciso gerir e saber. Eu com 3 já é claro, o que é. Portanto, é preciso resmungar. Até para ser feliz. Claro. É preciso resmungar. Exatamente. Não é? E tu gostas em casa de tudo arrumado e organizado. Sou super. Tens uma Marie Kondo dentro de ti. Tenho. Eu sou super exigente. E então acho que assim uma mala ou um casaco fora do sítio não pode estar. Agora imagina, exatamente por isso é que a Maria diz que eu sou resmungona, porque eu sou a pessoa mais exigente que há. Organização, com a arrumação. Embora eu depois comigo, depois já falamos sobre isso, sou um bocado hiperativa, sou desfocada, mas a minha desarrumação é a minha arrumação. Exato. Eu até posso não saber onde, de repente manter a mente, ponho as mãos na cabeça e ai, não sei, mas sei. Depois vou lá ter e consigo. Agora, sou muito exigente e sempre fui. Porque uma casa com muita gente, se não está minimamente orientada, é uma desgraça. Isso é o caos, é verdade. É o caos. E não é preciso muito. E não é preciso muito, exatamente. E portanto, eu tenho esta maneira de ser de, quando chego à casa da Maria, e aí é que eu digo que sou chata, começo a falar como se estivesse na minha casa e não posso, porque é a casa dela. Exato. E então ela diz isso e começa a dizer, porque isto não sei o que, isto devia estar, olha, devias pôr isto não sei onde, sou chata, não? Admito. Mas ela também diz outra coisa que eu achei piada, que diz, é resmungona e às vezes há ali conversas, quer dizer, chateamos-nos um bocadinho, mas a minha mãe é aquela pessoa que passado 5 minutos já não se lembra que esteve zangada connosco. É verdade. Aquilo passa-lhe para ela, ainda nós estamos um bocado chateados comigo. E zangados e a pensar no que dissemos e no que ouvimos, e para ela já está noutro capítulo, já não está lá. Eu achei engraçado isso. É uma coisa extraordinária, até a mim, até às vezes eu fico surpreendida, mas sabes que acho que não vale não vale o tempo, esse tempo de zanga, a não ser que seja uma coisa brutal, não estamos a falar disso. Exato. Não vale. E muitas vezes eu fazia com os meus filhos, sabes o que é que eu fazia? Eles zangam-se imenso, não é? E dizem, e eu dizia, podes-te zangar, podes até não gostar de mim, vai até ao quarto, mas quando voltares eu sou a mesma mãe. Portanto, resolve-te rapidamente. Isso tem de passar. Vamos embora, passa-te isso. A mesma coisa digo ao meu marido e aos meus filhos. Já digo aos meus netos também, quando tenho que os pôr de castigo ou quando tenho que chamar à razão. Bem, avó, não, vais para casa. Não, vais respirar 5 minutos, vais dar uma volta e quando voltar vais-te abraçar à avó. Tu adoras a tua avó e a tua avó adora-te. E resolve assim sempre os problemas. E com eles é a mesma coisa. E com o meu marido a mesma coisa. Aliás, tu tens um segredo para o casamento durar 25 anos. Mas olha, eles não são assim. Porque eles depois às vezes amuam e ficam amuados 2 e 3 dias. Exato. Mas eu vou lá. Não contente com isso, vou lá. Toca à porta, abre-me a porta, ainda com uma grande cara e eu, sou eu, olá, e pronto, e desmancho logo a cena. E está feito. Fica desmanchado e toca andar para a frente, porque não vale a pena. Com o marido, há aqui um segredo para manter casamentos longos. Discutimos praticamente todos os dias. Mas a discussão boa. Não fica nada por dizer, não fica nada por dizer. Rancores guardados. Isso é muito importante, é isso, eu não tenho rancores. E eu, naturalmente, falo muito de tudo o que me atormenta. Às vezes diziam, falas demais, não podes falar assim com as pessoas, cuidado. Mas que não posso o quê? Qual é o problema? Não tenho esse problema. E, portanto, eu vou resolvendo sempre os meus pequenos conflitos, falo deles em voz alta. Exato. Percebes? Eu lembro-me quando tive a Madalena, que eu tinha aqui uma angústia enorme. Eu falava a qualquer pessoa, entrava aqui e dizia-me, olha, é Catarina Raminhos. Eu dizia, olá Catarina, sabe que eu tive uma filha mongoloide? E tu ficavas, davas para mim. E eu de repente estava-te a falar e às vezes o Fernando dizia, as pessoas não te querem ouvir. E eu dizia, mas eu quero falar. Exato. E as pessoas acabam por me ouvir. E falo desta maneira. Muitas vezes vem cá para fora aquilo que eu sinto, sem medo. Eu não tenho medo. Quando me dizem, mas tens medo. Às vezes, coisas patéticas, como me dizerem, não podes dizer que és feliz ou que estás contente. Porquê, não é? Porquê? Porque há pessoas más, invejosas. Por favor. Mas isso é um problema que é delas. Os invejosos e as pessoas que têm, até são ótimos, porque nós passamos e eles ficam a falar de nós. Eles continuam a falar de nós. Eles continuam a falar de nós. Perdem até, se calhar, mais tempo deviam, porque têm tanta coisa para falar deles.
Mas para não olharem para eles, não é? As pessoas quando falam das outras para não estarem sozinhas consigo e não resolverem se é magra é porque está magra, se é gorda é porque está gorda, se está queimada é porque vai ter rugas, se não come é porque vai ser velha, porque se faz desporto a mais é porque também envelhece. Olha, isto nunca se satisfaz toda a gente, nem se consegue que toda a gente gosta ou não gosta, nem as pessoas têm a obrigação disso e, portanto, o que eu acho é que cada um tem que seguir o seu caminho. Gosta, não gosta, paciência. Exatamente. Tem muita gente que vai gostar. Exatamente. Olha, tu falaste agora da altura em que a Madalena nasceu e era um dos temas que eu gostava de ir, porque acho que é importante. Temos que ir, claro. Continuamos, passados estes anos, a precisar de repetir algumas mensagens, porque elas ainda não chegaram a toda a gente. Certo. Ou porque ainda nem toda a gente as quer ouvir. Catarina, sabes que eu, só antes, desculpa interromper-te, acho que é sempre muito importante falar sobre a diferença, mas a minha história é isso que tu dizes, é sempre a mesma. E, portanto, eu repito, mas não me importa nada de repetir. Não, exato, porque falas da tua vivência. E que se nota aqui, para toda a gente que eu estou a falar, falo mais da Madalena, porque é mais importante, porque ela é diferente. Porque os outros meus filhos, se não fossem eles, a minha história também não era tão feliz. Claro, portanto, os meus filhos estão todos em pé de igualdade. Mas a Madalena, eu projetei-a sempre mais, até porque ela precisa que eu fale por ela, porque senão ela não consegue. E preciso... Eu sou as asas da minha filha Madalena e atrevo-me a dizer, para todos ficarem a saber, que ela nasceu princesa e eu sou a aia dela. A aia dela. Enquanto ela viver, eu estou aqui sempre. Não têm que ser os meus filhos a tomar conta, não tem que ser mais ninguém. Sou eu que tomo conta dela, que a quero amar e tratar dela até ao fim. Ela e com certeza os outros meus filhos. Só que os outros têm asas. E as asas deles vão crescendo e vão voando. Vão levantando voo. Uns já levantaram. Ainda tenho um de 15 anos que está a levantar muito bem as asas. Exato. Mas a Madalena precisa sempre das minhas. É bom que toda a gente entenda esta mensagem. Porque não se fala pela Madalena para protagonismo. Porque não se fala da Madalena porque a Bibá ficou conhecida por causa da Madalena. Não é verdade. Não. Porque não se projeta a Madalena porque ela é deficiência, porque ela tem uma deficiência ou porque é diferente, para que a Bibá ganhe louros. As pessoas estão erradas se alguém pensa nisso. Aliás, as tuas publicações nas redes sociais é precisamente o contrário, é mostrares as atividades que fazes com a Madalena para mostrares normalidade de uma miúda que, na sua idade, tem uma vida feliz. Que tem uma vida feliz, que é feliz e que é respeitada e amada como ela é. E a relação que ela tem com os sobrinhos, que é uma coisa maravilhosa. Não, e respeitada e amada como ela é, com a essência dela, com o cromossoma a mais, ou a menos, ou que seja o que for. Exatamente. É amada e respeitada. E porquê é que se fala tanto da Madalena? Porque é uma história feliz e que deve ser dividida. Não é um exemplo, é mais uma história feliz. Exato. Porque eu, a mãe, aprendo com todas as pessoas todos os dias. E as outras histórias também me fazem, é terapêutico falar sobre elas, faz bem a toda a gente. E o respeito, o orgulho com que se vê os nossos filhos crescerem e chegarem e que se vê crescerem e que nós podemos acompanhar. A Madalena também é um orgulho vê-la crescer. Todos, olha, com muito mais esforço, porque ela faz um esforço enorme para fazer qualquer coisa que para nós é tão fácil. Ou que é simples, ou que parece simples. Para ela é um esforço enorme. E é fantástica porque ela consegue e chega lá, à sua maneira. Há muita coisa que ela não consegue, mas olha, ali ao lado dela está a aia dela, que é a mãe, que também não consegue fazer muita coisa, que está sempre a pedir ajuda, que sou eu. Portanto, olha, e há um aspecto muito importante que nós conversámos as duas, mas que ainda não conversámos aqui, não é? Foi numa outra conversa, e que tem a ver com o momento em que a Madalena nasce e que para ti foi um momento feliz porque era uma filha que tinha nascido, mas que à tua volta nem toda a gente teve esta reação. Era uma tristeza. E isso é uma coisa que eu acho que devemos falar. Sim, foi muito difícil. É claro que eu não sabia que a Madalena tinha síndrome de Down. Isto para explicar, para pôr o contexto, para as pessoas saberem. Eu vou dizer o nome mongoloide, que muita gente não gosta de ouvir, mas que é verdade. E tem que saber ouvir, e eu gosto que a Madalena saiba, até para que um dia, se puder responder, dizer sim, sou mongoloide, e então. Exato. Se um dia puder. Se calhar nunca vai poder, mas vai poder, mas sabe. E ela tem a consciência já que é diferente. E isso é tão bom, tão bom. Mas o nascimento dela realmente foi um dia, foi o dia 19 de dezembro. Era a altura de Natal.
Portanto, ainda mais emoção ao rubro, se houve emoção foi ali, não é? E a Madalena nasceu e eu apercebi-me logo, porque eu era a terceira cesariana, e eu apercebi-me logo quando cheguei ao quarto. E há a história da revista antes, aquela revista, uma que eu tenho que vos contar, porque acho que é tão querida e tão... Foi a minha mãe que levou, a minha mãe ia-me sempre acompanhar para a maternidade, e a minha mãe levou-me aquelas revistas que se folheiam tanto, uma caras. E naquela altura nós ficámos a folhear, eu estava a ser preparada para a cesariana, já sabia o que era o terceiro filho, e que fiquei parada numa página que era, naquela altura, a Lady Di, Princesa Diana, abraçada a 2 miúdos e a uma mãe, que era a melhor amiga dela naquela altura. Então, tinha as cavalitas, aquela mãe, tinha uma miúda com síndrome de Down e agarrada na cintura outra miúda, outra filha. E eu fiquei com a minha mãe a olhar para aquela página daquela revista, a achar que amor, que querida, que miúda tão gira, que mãe fantástica que está aqui. Não é? Que nós não estávamos muito habituados a ver. Exatamente. Numa revista destas, no meio das princesas e das rainhas, com a sua filha diferente, a mostrar claramente ao mundo que aquela filha, que é filha, pronto. Exato. E é precisamente naquele momento que me chamam e que me levam para a cesariana. E, portanto, aquela revista fica aberta naquela página, inacreditável, acreditei ou não, não é? Exato. Acreditei ou não naquilo que eu estou a contar, fica aberta naquela página, na minha mesa de cabeceira, e portanto rapidamente põe-se a revista e a minha mãe sobe comigo até ao bloco, depois não entra, logicamente, e é onde tudo se passa, onde está o meu marido lá dentro, onde nasce a Madalena, onde me parece que o apegar, ela chora um bocadinho mais tarde, e a bebé passa pelos meus olhos, mas já passa por mim, pelos meus olhos, rapidamente, é levada, pronto, porque há ali já e arranjam coisa e eu saio, não é? Saio de maca e a partir daí foi a mudança a primeira pessoa que eu vejo, que reparo é a babysitter, que era uma babysitter que me ajudava com o Américo Tomás e que bordou mata de coisas com o nome de Madalena, com tudo, e que está no corredor. E quando eu passo no corredor, a miúda que estava numa excitação quando eu fui, cabelos compridos, isto para vocês perceberem, estava com a cabeça... É um filme que tens todo direitinho na cabeça, claro. Completamente. A cabeça está para baixo e, portanto, eu quando passo, ainda meia coisa, toco-lhe assim na mão, mas percebi que estava triste, e mesmo vejo o meu irmão a passar por mim, que também está sempre, mas que é daquele género, vai ao parto, sai, parabéns, está no corredor e vai-se embora. E naquele momento eu percebo que ele anda para trás e para a frente, ali meio uma excitação, mas um silêncio ao mesmo tempo. E quando eu entro no quarto, eu tinha a certeza absoluta que qualquer coisa tinha acontecido. Mas eu, de facto, também tinha visto a bebé passar, portanto... Exato. Tinha visto que a bebé tinha nascido. Estava viva, não é? E começo a perguntar, a bebé, onde é que está a minha Índia? Porque eu dizia sempre que adorava ter uma Índia, parecida com os olhos do meu marido, porque eles são todos brasileiros, aqueles olhos, com aquela prega mongol, porque eles têm a prega mongol, aquela prega dos olhos, o índio, morena, não. E já vem, mas já vem inquietante. A demorar, não é? Inquietante. Até que a bebé vem para o quarto, isto passado muito tempo, a minha mãe sempre no meu quarto, a minha cunhada, a irmã do meu marido, o meu sogro, com um ar a dizer, estou muito cansado, mas era tristeza. Exato. E ele não conseguia disfarçar. Não conseguia, sim. A minha mãe conseguiu disfarçar, porque as mães não é? Conseguem ajudar na altura certa, e de facto chegou a Madalena e era uma Índia. E eu comecei a olhar para a Madalena dos pés, tal era a minha aflição, comecei a despí-la e a ver e coisa. E quando cheguei aos olhos de Catarina, quando eu cheguei aos olhos dela, ela olhou para mim e eu pensei interiormente assim, é mongoloide. Não sei se influenciada também pela revista, foi ali uma ata de fatores, mas ao mesmo tempo pensei, não, é igual. O Fernando é tão parecida com o pai e com a minha sogra, é parecida, é a Índia que eu sempre... Exato. Já era Índia antes de ser. Exatamente. Já chamavas Índia. De facto, veio uma Índia. E no mesmo segundo eu perguntei ao Fernando,
é mongoloide, não é? E a partir daquele momento que vocês possam pensar, foi aquele, teve que ser, não é? Foi aquele choro, mas aquele choro já com um amor enorme, com o bebê já agarrado à minha filha, que eu tanto quis, mas como é que eu vou resolver? Como é que vai ser? O que é que se vai passar daqui? Pronto, esse foi outro caminho, mas já com ela debaixo do braço e já com um amor enorme, e ainda que com a diferença, se é diferente, então eu vou ter que ajudar muito mais. Exato. Então se ela é diferente, não é? Porque isto depois, claro que o Fernando confirmou, claro que depois tudo o que vocês possam pensar aconteceu, os choros, os abraços, isso tudo. O que eu nunca percebi é que, tirando a minha família, todas as pessoas que me foram visitar iam tristes. E isto é que para as mães que me estão a ouvir, pois, exato, ou que forem alguma vez, ou que acontecer isso, é das duas uma, ou não vão, exato, ou se forem, têm sempre que acariciar e dar carinho às mães. E não é ir chorar, nem olhar para o bebê como que... Não, porque sabes qual é o olhar? Nasceu um filho, sabes qual é o olhar? Não vale a pena. Sabes? Eu tive essa sensação horrível que é das pessoas estarem a olhar para a minha filha como se... Isso coitadinha, deve ser muito difícil. Pronto, mesmo. esta palavra eu nem consigo. Portanto, mais essa carga e depois proibiu-se toda a gente de ir. Não foi mais ninguém. Exato. Porque vocês não precisavam disso. Vocês precisavam não, mas há sempre, estar sozinhos, de se organizarem para o que... com certeza, mas está bem, mas há as visitas e nós exato, percebemos perfeitamente, e não é visitas, não estamos a falar cá nada de visitas de pessoas que não se conhecem, nada disso, atenção. Sim. Foram visitas de amigos e que vieram e depois começa a cosquice. Atenção. Começa a cosquice. E começa... nasceu uma deficiente, que é outra coisa horrível. Mas isso, eu tenho costas para isso e para muito mais. E com isso nós fomos fortíssimos com isso. Chegou ao dia o meu pediatra, o homem mais amoroso naquela altura, o Gomes Pedro, o Dr. Gomes Pedro, que chegou e disse: precisas de ir para casa, vai para casa, sai daqui. Exato. Vai para casa. E o quanto mais depressa eu tinha tido uma cesariana, mas foi tudo muito rápido, eu consegui recompor-me. E fui para casa, até porque o meu marido é médico. E fui para casa. E fui resolvendo os meus problemas todos os dias. Eu resolvi os problemas da apresentação aos meus filhos. A devoção, tu conseguiste perceber onde é que estás, foi uma coisa que me fizeram também. Chegou de todos os lados, chegaram imensos livros, imensas coisas, mas o meu marido pediu-me: não leias nada. Por enquanto. Exato. Sabes porquê? Porque muitas vezes abre-se na página que não se quer abrir. Exato. Porque depois cada filho tem um caminho, cada pessoa tem um caminho. Exatamente. E portanto se calhar nem chega a não perceber ou a não ler ou a não escrever, e portanto nós temos que depois dar tudo. E começar uma nova estrada. Porque aí sim, um bocadinho sem saber qual é a estrada. Exatamente. Mas se tu tiveres amor para dar, se tu acreditares e se tu tiveres... realmente o amor à volta da família, que também nunca me faltou. Claro. E mas nós próprios, e aqui também é muito importante, pai, mãe e o núcleo duro. Porquê? Porque todos os outros têm as suas vidas. Tu já foste convidada tantas vezes para falar da importância de se valorizar a diferença, e vais sempre, porque há sempre alguém que está a ouvir alguma coisa pela primeira vez. Sempre, olha, e tens sempre este intuito de chegar a outras mães para tornar, no fundo, essa vivência mais fácil, mais leve. E muitas vezes ouvimos: é porque tem dinheiro, é porque pode. Não, dinheiro não é tudo. É claro que tenho um marido médico, é claro que tenho um suporte. Sim, mas tu ficaste em casa a cuidar dos filhos, é assim que eu sou, não é? É assim. Mas eu fiquei em casa. Exatamente. Eu troquei, não troquei porque também não havia, como eu digo sempre, não havia ordenado que me pagassem, que me tirassem de casa. Mas também é uma opção. Atenção, foi uma opção, mas também porque também a pude fazer. Também acredito que haja muitas mães que querem fazer e não podem. E que não conseguem, portanto, exatamente. também tiro o chapéu e honro todas essas mães e todas essas mulheres. Aliás, nós temos que nos honrar a todos os dias. Porque nós, mulher é um nome, é tudo. É forte, é muito forte. E, portanto, é o teu caminho. É a escolha do caminho. A escolha do caminho, tu tens sempre 2 caminhos para escolher. Não é? É o caminho da pena e de
estás sempre a pensar que os outros são melhores e aquele filho, ai meu Deus, e o trabalho que vai dar, e quem é que tem a culpa, se a mãe, se o pai, se sei lá se o quê, e não merecia isto, e porque é que é a mim? Não, mas a vida é isto. Nunca ninguém nos disse que nós íamos nascer e que ia só ser coisas boas. Nunca ninguém nos disse. Exato. E um filho com uma diferença não é uma coisa má. É a vida. Foi, sabes o que é que eu digo que foi? Foi uma noite tão boa, que o cromossoma triplicou na minha filha. Foi o que foi. Muito bom. A trissomia 21. Deixem-me brincar, não levem a mal. Claro. Percebes? E, portanto, é uma história cheia de amor. Que é o que nós todos temos pelos nossos filhos. Exatamente. Aliás, eu atrevo-me a dizer, e digo sempre, que depois vêm os netos, que é a continuação de um amor maior, que é o amor dos filhos. Exatamente. É? E ainda para mais, tu tens o neto maior. Tu tens o neto mais velho que ouvi dizer que é igualzinho à avó. Ai, meu Deus do céu. Que há uma identificação muito grande. Também é hiperativa, é completamente. Porque me descreveram assim. O neto e a avó são 2 cavalos selvagens numa box que está prestes a abrir. Isso é o que eu digo. É isso. Sabes porquê? Porque eu imagino o filme, não é? Sabes porquê? Porque é a explicação que eu dou um bocadinho para a hiperatividade e como eu me sinto todos os dias. Exatamente. Eu acho que seria um caso para ser medicado, quase, me atrevo a dizer, a miúda, por todos os sintomas que eu tenho, que sei falar deles. Desfocada, não consigo ler, é raríssimo conseguir ler. Porque não consigo a continuidade. Sei que, por exemplo, estás sentada no sofá a ver uma série e não acontece. Não acontece. Tu não consegues estar sentada não consigo estar sentada, sou desfocada. A pessoa muito mais esperta do que inteligente, o que me leva também a ser mais feliz. Porquê? Porque não vou ali não estou na agonia do que é que vai ser e aquela coisa de como é que eu ia te explicar isto bem? Sou mais leve. Exato. Ponho um bocadinho tudo perguntado. Não ficas a ruminar. Aquilo não é isto que temos, o que é para fazer? O que é para fazer? Vamos é para isto frente, que temos. Exatamente, é? Está bem explicado. É isto que temos, vamos para a frente com isto que temos. Daqui a bocadinho aparecer um bocadinho, eu vou conseguir fazer isso. E, portanto, o que eu explicava, muitas vezes falei com o Dr. Lobo Antunes, com o Dr. Miguel Palha, com tudo sobre isso, que é, eu sinto-me como um cavalo que está fechado numa box e que ele tem o prado à frente verde. É tudo o que ele quer. E, portanto, no momento em que lhe abrem a porta, ele salta. Ele não tem ar, não é? Ele salta. É assim que eu acordo e que me deito. É difícil. E daí gostares tanto de ir ao ginásio? Porque é o que te dá o meu foco. Que te organiza a cabeça. Que me organiza a cabeça, que é a minha grande muleta e a minha grande ajuda para que os meus dias me corram bem e me organizar. É o momento em que eu estou completamente livre, focada, e repara, vou sempre para a fila da frente, já tenho ali o meu mercado, é muito engraçado, eu estou no Homes Place há 17 anos e quase que o meu lugar está ali já com uma covinha nos pés com o tio Patinhas. Porquê? Porque é para não ficar desfocada, para ouvir bem, para estar completamente focada, para estar só eu ali, a olhar para a professora como se o resto não existisse. Como se o resto é trabalhar. Exato. É trabalhar a mente, trabalhar o corpo, para estar bem. Preciso disso, porque senão eu não aguento, só quero correr o dia inteiro. Transpirar por causa da menopausa. Tenho uma falta de ar incrível, sempre. Não faço compensação de nada, nunca fiz. E, portanto, aguenta que é serviço. Portanto, exato, vamos lá, vamos transpirar, focar, fazer os meus exercícios, libertar toda esta tensão e este conjunto de minions que eu tenho por mim, que andam para cima e para baixo, até o cabelo não tem vida, mas eles andam aqui. E, portanto, eu tenho esta inquietação em mim. Sou assim, nasci assim e provavelmente vou morrer. E será assim, exatamente. Nós estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa, porque o tempo passa realmente a voar. Pois passa. Aqui uma última pergunta que eu faço sempre a todas as minhas convidadas, que é, quando neste momento te olhas ao espelho, que mulher é que tu encontras? Olha, eu desde miúda que me dou muito bem com a pessoa do espelho e acho que é a primeira pessoa que nós temos que nos dar bem, é a nossa imagem, é a mulher que está do outro lado. Agora, quem é que eu sou? Talvez me arrisque a dizer que sou uma mulher multifacetada, mas muito bem resolvida, porque ando sobre a verdade, os meus valores e as minhas convicções não se alteram.
E tento passar isso para pela estrada da vida, não só para a minha família, como para as pessoas que fazem parte dela. Multifacetada, porque não tenho medo nenhum de pôr as mãos onde quer que seja. E, portanto, se precisarem da minha ajuda, por favor, vão ter comigo, vão ao meu Instagram, Bibapita, é fácil. Se quiserem conversar também, eu não tenho medo. Não tenho medo da vida, não tenho medo do que me pode aparecer à frente, porque eu tenho a certeza que tenho força, ou que se não tiver vou arranjá-la para continuar e poder desfrutar todos os dias deste bocadinho que me foi dado, que é esta passagem, porque eu fui escolhida para viver. Tive a sorte de vir aqui passar este bocadinho, que nem toda a gente tem, não é? Às vezes há vidas muito curtas, outras muito longas e outras que ficam a meio, sabes? Não se sabe, com tudo o que isso comporta. O bom, o mau. Porque a vida tem bom, tem mau, tem menos bom, tem momentos hilariantes e, portanto, nessa estrada com tudo comporta. Portanto, acho que sou multifacetada e que é muito bom. E passei pelos melhores papéis da minha vida, que foi ser filha, que é ser irmã, que é ser mãe, que é ser mulher, ser amiga, ser cunhada. Tenho a sorte de poder passar por esses papéis todos. Muitas mulheres numa só. Exatamente, muitas mulheres numa só. Que me apercebi agora que temos realmente que dar, que somos a continuação, muito mais do que acreditar que a minha mãe está no céu. Eu acredito que eu sou a continuação dela. E olho para trás e já vejo a minha continuação também. E, portanto, temos mesmo que ter fim, porque temos que dar continuidade a todos os outros que vêm atrás de nós e que vêm com um bocadinho de nós. Exatamente. Acho que a vida é isso mesmo. Obrigada, Biba, por esta conversa tão boa. Obrigada, Catarina. Tens aí um presente do teu lado esquerdo, um cabaz com produtos da Corin Farm, que patrocina este que eu podcast. Gosto tanto e que também usei. Ai, que bom! Que eu usei nos meus filhos também. Tens aí para os netos, para os filhos, para ti. Não, para mim, tudo para a minha casa, porque eles, quando vão tomar banho, ficam com estes produtos lá na minha casa. Exatamente. Que bom! E a Corin Farm tem tudo e mais alguma coisa. É uma marca que já vem já. muito longe, ainda bem que te apoia, porque realmente as marcas também são nossas aliadas. E que nos permitem fazer ter estas conversas tão boas, estas conversas e que nos permitem até ficarmos mais bonitas e tudo bem. Isso. E portanto, ainda bem que há marcas que acreditam em nós e que acreditam em ti, que acreditam. Obrigada, Catarina, gostei muito desta conversa. Olha, eu costumo terminar com uma história, posso ler? Podes, uma história claro para sim. ti. Então, era uma vez uma menina com bichos carpinteiros que não andava, saltitava. Um dia levou uma maçã à mercearia para trocar por uma pastilha elástica e no outro apanhou uma laranja para ganhar um chupa-chupa. Porque quem cresce com amor não conhece impossíveis, tudo para ela era palco, onde podia ser quem quisesse. Tornou-se adulta, fez muitas coisas na vida, mas nunca esqueceu a representação. E em 2023 até participou numa revista de Filipe Laféria, inspirada no Grease. Um sonho antigo ao qual juntou outro, o de viajar com os seus 5 filhos durante uma semana. Tê-los debaixo da asa, só para si, numa praia de areia branca e águas quentes. E assim, de viagem em viagem, viverá feliz para sempre. Obrigada. Obrigada, minha querida Catarina.